Rainha Elizabeth I da Inglaterra, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, reinou de 1558 até sua morte em 1603. Ela é conhecida como uma das monarcas mais influentes da história inglesa, lembrada por sua liderança durante a Era Isabelina, seu apoio à literatura e às artes, e por ter estabelecido a Igreja Anglicana. Thomas Seymour, conhecido como Lord High Admiral, foi um nobre inglês do século XVI. Ele foi irmão de Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique VIII, portanto, tio de Eduardo VI, filho de Henrique VIII. Thomas Seymour é mais conhecido por seu casamento com Catarina Parr, a sexta e última esposa de Henrique VIII. Após a morte de Henrique VIII, ele se envolveu em intrigas políticas e tentou se casar com a princesa Elizabeth, futura Elizabeth I, meia-irmã de Eduardo VI. No entanto, suas ambições políticas e supostos avanços em relação a Elizabeth I levaram à sua queda. Ele foi acusado de traição e executado em 1549. A Invencível Armada, também conhecida como Grande Armada, foi uma poderosa frota naval enviada pela Espanha em 1588 com o objetivo de invadir a Inglaterra e derrubar a rainha protestante Elizabeth I. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a Invencível Armada. Contexto: a Invencível Armada foi enviada pelo rei Filipe II da Espanha como parte de uma tentativa de restaurar o catolicismo na Inglaterra e remover Elizabeth I do trono, que era vista como ilegítima pela Espanha devido à sua posição como filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Composição da frota. A frota espanhola era composta por cerca de 130 navios e mais de 30.000 homens, incluindo soldados e marinheiros experientes. Batalha. A Invencível Armada enfrentou a marinha inglesa em uma série de confrontos conhecidos como a Batalha de Gravelines, onde os ingleses conseguiram infligir danos significativos à frota espanhola. Temporal e rota de retorno. Após a derrota na Batalha de Gravelines e devido às condições climáticas adversas, a Invencível Armada foi forçada a navegar ao redor das Ilhas Britânicas, resultando em grandes perdas de navios e tripulantes. Consequências. A derrota da Invencível Armada foi um ponto de virada significativo na história naval e política europeia, enfraquecendo o domínio espanhol nos mares e fortalecendo a posição da Inglaterra como uma potência naval emergente. A derrota da Invencível Armada foi um momento crucial na história, marcando o declínio da supremacia naval espanhola e o fortalecimento da influência marítima inglesa. Essa vitória teve consequências duradouras para a história europeia e para o equilíbrio de poder naquela época. Apoio a Henrique IV de França. Henrique IV da França, também conhecido como Henrique, o Grande, foi um monarca importante da França que reinou de 1589 até sua morte em 1610. Durante seu reinado, Henrique IV recebeu apoio de várias fontes, incluindo apoio político interno. Henrique IV enfrentou várias guerras civis durante um período conturbado na França, incluindo as guerras de religião entre católicos e protestantes. Ele ganhou apoio de muitos franceses, independentemente de sua afiliação religiosa, devido à sua política de tolerância religiosa. Apoio estrangeiro. Henrique IV recebeu apoio de potências estrangeiras, como a Inglaterra e a República das Províncias Unidas, atual Holanda, que viram nele um aliado contra a Espanha e o Império Habsburgo. Conversão ao catolicismo. Para garantir a estabilidade em seu reino, Henrique IV se converteu ao catolicismo, proclamando o famoso Edito de Nantes em 1598, que concedia liberdade religiosa aos protestantes e encerrava oficialmente as guerras de religião. Reconstrução do reino. Henrique IV implementou reformas administrativas, econômicas e sociais significativas para reconstruir a França após décadas de conflitos. Ele promoveu a agricultura, o comércio e as artes, buscando restaurar a estabilidade no país. Apoio popular. Henrique IV era conhecido por sua proximidade com o povo e sua abordagem pragmática para resolver problemas. Seu carisma e suas políticas populares granjearam-lhe amplo apoio entre os súditos franceses. O reinado de Henrique IV foi marcado por seu esforço para unificar a França e restaurar a paz após anos de conflitos internos e guerras religiosas. Seu legado como um rei popular e eficaz é reconhecido até hoje na história da França. Os últimos anos do reinado da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, uma das monarcas mais icônicas da história britânica, foram marcados por uma série de eventos significativos. Aqui está um resumo dos acontecimentos durante os últimos anos de seu reinado, que durou de 1558 a 1603. Envelhecimento e saúde. No final de seu reinado, Elizabeth I enfrentou desafios de saúde devido ao envelhecimento. Ela sofria de problemas de saúde, como dores de cabeça crônicas e problemas de visão. Questões sucessórias. Com o avanço da idade e a falta de um herdeiro direto, a questão da sucessão tornou-se uma preocupação crescente. Elizabeth nunca se casou nem teve filhos, levantando incertezas sobre quem a sucederia. Relações externas. Durante seus últimos anos, a Inglaterra enfrentou crescentes tensões com a Espanha e a ameaça da Armada Espanhola em 1588. A vitória inglesa sobre a Armada foi um ponto alto de seu reinado. Decadência econômica. A Inglaterra passou por dificuldades econômicas nos últimos anos do reinado de Elizabeth devido a fatores como inflação e altos impostos. Isso criou tensões sociais e econômicas no país. Morte e legado. Elizabeth I faleceu em 24 de março de 1603 aos 69 anos de idade. Com sua morte, a dinastia Tudor chegou ao fim, e ela foi sucedida pelo rei James VI da Escócia, que se tornou James I da Inglaterra, unindo as coroas inglesa e escocesa.
Legado de Elizabeth I. Elizabeth I é lembrada como uma rainha forte e habilidosa, que liderou a Inglaterra durante um período de grande prosperidade cultural e expansão naval. Seu reinado é conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra, marcado por realizações notáveis nas artes, literatura e exploração. Os últimos anos do reinado de Elizabeth I foram um período de desafios e realizações, e sua morte marcou o fim de uma era importante na história da Inglaterra. O legado de Elizabeth I como uma das rainhas mais influentes da história britânica perdura até os dias atuais.